Olá, irmãos, graças e paz a todos. Meu nome é Leandro de Almeida, eu sou acadêmico do curso de Bacharel em Teologia pela Unicesumar. O meu RA é o 1841-5985. O meu polo é o polo de Arapiraca, Alagoas. Este vídeo trata-se de uma pregação expositiva, avaliativa, para a disciplina de pregação e práticas ministeriais. O professor é o pastor Hernandes Dias Lopes. O texto que nos foi sugerido para a nossa reflexão é o texto de Romanos, capítulo 8, dos versículos 31 a 39. Reflexão essa que trago como tema: firmados em Deus, somos mais que vencedores. Texto esse que eu gostaria de convidar os irmãos para me acompanhar na leitura. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu? Ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Firmados em Deus, somos mais que vencedores. O apóstolo Paulo começa o versículo 31 do seu texto com uma pergunta: que diremos, pois, à vista destas coisas? De que coisa o apóstolo Paulo está falando? Pelo menos 5 epístolas de Paulo no Novo Testamento foram escritas antes de Romanos. Essa é a primeira epístola do Novo Testamento em organização na nossa Bíblia, não por causa da sua cronologia, mas pela sua importância. O livro de Romanos ele é uma completa exposição do Evangelho e da vida cristã. Este livro apresenta o alicerce do ensino que Paulo normalmente deu às igrejas que ele fundou. É importante lembrar que Paulo não foi o fundador da igreja de Romanos. Aquela igreja não foi fundada por um apóstolo. Possivelmente foi a igreja fundada por algum discípulo de Paulo. Paulo, então, viu a necessidade daquela igreja em aprender os conceitos doutrinários para uma vida cristã, como também para fortalecer aqueles irmãos que naquela época viviam em constante perseguição e ameaça pelos imperadores romanos, mais especificamente na época de Paulo, por Nero, um dos mais cruéis e terríveis imperadores que Roma já teve. A Epístola de Romanos foi escrita entre os anos 57 ou 58 depois de Cristo, antes que Paulo fizesse a sua viagem para Jerusalém, onde ele se dirigiu para entregar uma oferta, conforme 1 Coríntios capítulo 16, versículos 1 a 3, e 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Ele também menciona isso em Romanos capítulo 15, versículo 26. É muito provável que Paulo tenha escrito essa epístola quando ele estava na cidade de Corinto. Essa epístola foi entregue a Febe,
que era da igreja da Cencreia, o qual era um porto para o oriente de Corinto, conforme Romanos capítulo 16, versículo 1. Durante o período que Paulo escreveu esta epístola, havia uma enorme necessidade naquela igreja de Roma de um ministério apostólico. Como já falei aqui, a igreja de Roma ela não foi fundada por um apóstolo e com certeza ela precisava de uma boa explicação sistemática da base da fé cristã. Sendo uma igreja que continha judeus e gentios, é muito provável que houve preconceitos e desentendimento do papel de Israel no plano de Deus. Por isso, Paulo então vai escrever esse livro de Romanos, trazendo para os cristãos em Roma os conceitos e ensinamentos a respeito da igreja de Deus. Agora, novamente voltando à pergunta de Paulo no versículo 31, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Claro que Paulo ele está falando dos ensinamentos que ele deu nos primeiros capítulos do livro de Romanos, capítulos de 1 a 7, quando Paulo vai tratar desses assuntos concernentes à nossa fé cristã, à justificação, à eleição, à graça de Deus, todos esses assuntos. Um pastor amigo meu, Dr. Bruce Tripperman, certa vez ele me disse que ama toda a Bíblia, de capa a capa, e que não considera nenhum livro como sendo mais importante do que outro. Mas ele me disse que se Deus tivesse deixado escrito apenas o livro de Romanos, para ele já seria suficiente. O grande reformador, Martinho Lutero, enquanto lecionava o livro de Romanos numa universidade católica, na qual ele era professor, certa vez ele disse para os seus alunos: eu desejava muito compreender a epístola de Paulo aos Romanos, e não havia nenhuma barreira senão a expressão justiça de Deus, a qual eu entendia que Deus é justo e age com justiça quando condena o injusto. Noite e dia eu meditei nisso, dizia Lutero, até que eu compreendi a verdade da justiça de Deus, que é aquela que pela sua graça e misericórdia nos justifica mediante a fé em Jesus Cristo. Nesse ponto, Lutero diz: eu senti que nasci de novo e passei da porta para o paraíso. Nesse texto de Romanos, nos versículos 31 até o versículo 39, Paulo está chegando à conclusão de uma série de ensinamentos que ele deu nos capítulos anteriores. Com uma série de perguntas retóricas, sendo cada pergunta mais intensa do que a anterior, Paulo fortalece os cristãos em Roma a manterem-se fiéis ao Senhor, mesmo que custasse as suas próprias vidas. É importante lembrarmos que os cristãos de Roma, no tempo de Paulo, viviam com suas vidas sob constantes ameaças das perseguições e do Império Romano. Nos versículos 31 a 35, o autor faz 4 afirmações em forma de perguntas que indicam que a nossa segurança em Deus está acima de tudo e qualquer coisa. A primeira afirmação que o apóstolo Paulo faz em forma de pergunta é no versículo 31, parte B, quando ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou, se Deus é por nós, quem será capaz de ser contra nós? Ou pelo menos, aqueles que são contra nós são insignificantes quando Deus é por nós, ainda que sejam contra nós. São insignificantes se Deus é por nós. É verdade que muitos se levantam contra nós, mas também é verdade que quando estamos firmados em Deus, os que contra nós se levantam não podem nos atingir, não podem nos derrubar, não podem nos afastar do amor de Cristo Jesus. Jesus falou dessa firmeza e dessa segurança de estarmos firmados nele, quando ele disse no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 28, eu lhes dou a vida eterna,
jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Em João capítulo 3, versículo 36, ele também diz que quem crê no Filho tem a vida eterna. Olhe que a afirmação de Cristo é presente. Ele não está dizendo que quem crê no Filho talvez receba a vida eterna. Não, ele diz que uma vez que você crê no Senhor Jesus como Salvador de suas vidas, a vida eterna é uma garantia para você. A segunda afirmação que o apóstolo Paulo faz, em forma de pergunta, encontra-se no versículo 33, quando ele diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Ou, se estamos firmados em Deus, quem nos acusará? Se Deus já nos justificou, ninguém pode nos acusar. O fato é que muitas pessoas nos acusam. Diante de Deus, essas acusações não têm significância. Precisamos estar cientes de que Paulo não está falando aqui de acusações verdadeiras contra os falsos cristãos que vivem suas vidas na prática comum do pecado. Paulo está se referindo aqui a falsas acusações, ou mesmo acusações de pecado que você tenha cometido na sua vida passada, antes que você tenha conhecido Cristo como Senhor de sua vida. Acusações essas que o diabo costuma usar para enfraquecer a fé cristã e tentar fazer com que as pessoas abandonem o caminho do Senhor. Precisamos lembrar que uma vez que nós entregamos a nossa vida para Cristo, 2 Coríntios 5,17, diz que as coisas antigas passaram, tudo se fez novo. Nós agora temos uma nova vida perante Deus. Deus, ele diz que sequer se lembra daqueles pecados que nós cometemos. Paulo não está defendendo aqui hipócritas e arrogantes que vivem em um cristianismo falso, afundados em pecado. Paulo está nos defendendo de acusações daquela como levantaram contra Estevão em Atos capítulo 6, versículo 13, quando diz que apresentaram testemunhas falsas que depuseram contra Estevão para que este fosse morto, para que este fosse apedrejado. A terceira afirmação que o apóstolo Paulo faz em forma de pergunta: se estamos firmados em Deus, quem nos condenará? Versículo 34, ele diz: quem os condenará? Observe, irmãos, que Paulo ele vai resumir praticamente as perguntas anteriores. Mesmo que nos acusem, mesmo que se levantem contra nós, esses acusadores, eles não têm o poder de nos condenar, pois apenas Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou por nós, tem autoridade para nos acusar ou para nos condenar. No Evangelho de João, ele diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. O que não crê não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E ainda no versículo 34, na última parte do versículo 34 de Romanos, o apóstolo Paulo ele vai dizer que Cristo Jesus está à direita de Deus e intercede por nós. Então, se nem Cristo, que morreu por nós, o único que tem autoridade para nos condenar, ele não faz isso, antes ele está intercedendo diante de Deus por nós, quem irá nos condenar? Ainda que nos acusem, ainda que queiram nos condenar diante de Deus, essas condenações e acusações não têm fundamento. A quarta afirmação que faz o apóstolo Paulo, em forma de pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Se estamos firmados em Deus, quem nos separará do amor de Cristo? Observe, irmãos, que a pergunta aqui não é quem nos separará do amor que nós temos por Cristo, mas quem nos separará do amor que Cristo tem por nós. Porque se dependesse do nosso amor para com Cristo, nós falharíamos como seres humanos e nos afastaríamos desse amor de Cristo. Mas Paulo fala do amor que Cristo tem por nós, e essa é a base das outras perguntas também. Deus é o arquiteto, o autor e consumador da nossa salvação. Não depende de nós, não depende da nossa força e nem da nossa capacidade. Depende unicamente de Deus.
Ele começou a boa obra e ele vai completar. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz que pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Observe, irmãos, que até a fé não é algo que nós mesmos podemos produzir ou desenvolver em nós. Até a fé é um dom de Deus. Observe nesse texto que cada pergunta ela é mais intensa do que a outra. As perguntas elas são progressivas, cada pergunta mais forte do que a anterior. Cada afirmação que Paulo faz em forma de pergunta mostra a nossa segurança e a segurança da nossa salvação garantida por Deus e não por nós. Nunca pela nossa força, nunca pela nossa capacidade. Eu quero concluir com os versículos 37, quando Paulo diz que em todas essas coisas somos mais que vencedores. Que coisas? Nessas perseguições, nessas acusações, nesses levantes contra nós, somos mais que vencedores. Nós temos a esperança e garantia da nossa salvação, porque sabemos que a nossa posição está segura em Cristo. Paulo mostrou a nossa segurança e essa segurança da nossa salvação para que os irmãos não desanimem quando estiverem enfrentando alguma dificuldade. Muitas e muitas vezes podem tentar nos derrubar, podem tentar derrubar a nossa fé, mas por estarmos seguros em Cristo, nada nos atinge sem que Ele permita. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque Deus é por nós. Ainda que o mundo natural ou sobrenatural seja contra nós, é Deus quem garante a nossa segurança, nossa salvação, desde o começo até a nossa glorificação. O momento em que nos encontrarmos com o Senhor para a eternidade depende exclusivamente de Deus, nunca de nós. Paulo afirma isso nesse mesmo texto, quando ele escreve que, versículos 38 a 39, eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma vez que estamos firmados em Cristo, nada e nem ninguém pode nos separar do amor que Cristo tem por nós. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que essa palavra penetre o coração de vocês e edifique em suas vidas, assim como fez com a minha. Eu quero agradecer, primeiramente a Deus, pela oportunidade de estar compartilhando a sua palavra, por colocar em meu coração o desejo de ser um instrumento do Senhor para propagar o seu evangelho aos perdidos. Quero agradecer a Unicesumar, que tem sido parte na formação do meu ministério, na minha formação acadêmica ministerial. Agradecer também ao nosso professor e pastor Hernandes Dias Lopes. Seus ricos ensinamentos muito edificaram as nossas vidas. Suas aulas, com certeza, ficarão em nossos corações e em nossas vidas para sempre. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus.